Meu nome é Mário Souza, sou profissional e consultor da UB. E hoje a gente vai falar um pouco dos updates da linguagem Java, como vocês já sabem, espero que gostem. Se eu me interromperem também, pode ter algum questionamento, não importa que levante a mão e faça um questionamento. Talvez eu não veja, mas a Lara vai me ajudando. E é isso, tá bem? Ok. Antes de começar, é um prazer, meu nome é Mário, como já disse. Sou membro do grupo Java da UB. Atualmente estou alocado ao projeto do Santander Global Tech como Technical Lead. Esse projeto é basicamente desenvolvido com Java 8. Atualmente não tenho trabalhado com as versões mais novas. Vou trazer aqui um pouco do conhecimento e um pouco de experiência só atualizações na linguagem, certo? O que mudou é que essas versões que são lançadas a cada 6 meses, elas só possuem suporte por 6 meses, certo? Por exemplo, o Java 9 foi lançado em setembro de 2017 e tinha suporte até março de 2018, porque foi o mesmo que foi lançado a próxima versão, que foi o Java 10. No entanto, é necessário que exista uma versão que tenha um suporte durante um longo período de tempo. Para isso foram criadas as versões LTS. A primeira versão LTS foi o Java 11, e essas versões vão ter um suporte durante muito mais tempo, geralmente 8 anos ou algo do gênero. Isso porque a indústria e as empresas precisam de uma certa estabilidade, né, nas versões do Java, e não necessariamente toda a gente vai fazer upgrade nas versões a cada 6 meses. Então, a gente tem a LTS atual, é o Java 11. Isso quer dizer que no final desse ano, a gente provavelmente vai ter uma outra versão LTS, que é o Java 17, e em março será lançado o Java 16. Então, o Java 8 ele foi a última versão no sistema antigo de versionamento. E uma outra alteração é que a Oracle passou a contribuir ainda mais ativamente com o OpenJDK e também contribuiu com o OpenJDK com alguns projetos que eram internos, né, da versão da Oracle. Isso fez com que os dois JDKs fossem funcionalmente idênticos, né? Então, agora não é necessário usar o JDK da Oracle, a não ser que por uma questão de licença, né? E também houve uma alteração na licença da Oracle, né? O OpenJDK é um projeto open source, é licenciado como GPL, mas a termos de licença comercial também houveram algumas alterações em como é feito o licenciamento pela Oracle. Então, essa cadência de novas releases a cada 6 meses fez com que fosse necessário criar uma forma de ter um feedback mais rápido da comunidade Java. Então, foi proposto o JEP 12, que é o Preview Features. Esse JDK Enhancement Proposal é sobre como trazer funcionalidades novas antes do período de lançamento, certo? Ou seja, trazer features como preview.
E essas features, elas são totalmente especificadas, implementadas, mas elas não são permanentes ainda. Ou seja, elas podem sofrer alterações nas versões futuras, ou se calhar podem até ser removidas da versão do Java. Por isso, elas são desabilitadas por default, certo? Então, vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar algumas preview features, e se você estiver utilizando um JDK que precisa de uma preview feature, você precisa especificamente habilitar isso, tanto na compilação quanto na execução, certo? Ou pôr esse parâmetro no seu sistema de build, ou na IDE, ou algo do gênero, certo? Então, preview features pode ser visto como uma forma mais fácil de ter feedback. A feature é lançada, a comunidade pode testar essa feature e dar um feedback, ela vai ser melhorada e assim vai seguir no fluxo a cada 6 meses. As preview features geralmente é o que são features que vão vir nos próximos 12 meses, é mais ou menos essa janela de tempo. Então, começando pelo os updates da linguagem, e eu vou começar pelo Java 9, e para mim talvez o Java 9 ele seja a principal versão dessas últimas, porque o Java 9 trouxe o tão sonhado mundo modular para a plataforma Java, além de pequenas alterações, como o underscore passou a ser um nome legal para variáveis, as interfaces passaram a ter métodos privados, e também o try with resources teve algumas melhorias, certo? Antes de falar especificamente do mundo modular e dos módulos em Java, eu acho interessante a gente entender qual era o cenário que existia antes, qual é o problema que o mundo modular tentou resolver, certo? Então, a plataforma Java, de certa forma, ela era uma plataforma monolítica. Os artefatos que eram publicados eram muito grandes, né? O RT.A era muito grande, o runtime do Java era muito grande. Então, por exemplo, o JDK, antigamente, que vinha com a JRE dentro, grande parte do JDK, que eram talvez quase 400 megas, desses quase 400 megas, 200 ou mais era só o runtime do Java. Então, se a gente quisesse portar o Java para uma plataforma menor, havia aí um problema, porque era difícil separar o que estava aqui internamente. Isso também causou um problema que era difícil de manter e evoluir o Java. Isso, de certa forma, explica por que as alterações e as versões demoravam tanto a sair. Certo? E um detalhe específico era que tinha uma falta do encapsulamento forte dentro da plataforma. E aí vocês devem estar pensando, peraí, mas a gente tem classe, a gente tem modificadores de acesso, um private, package, como é que existia uma falta de encapsulamento forte? O problema é que o público é muito público. Por exemplo, se você tem uma biblioteca no JAR, por exemplo, a única forma de compartilhar código entre pacotes é tornar uma classe pública. Porém, ao tornar a classe pública, você acaba tornando ela pública para toda a gente, certo? Isso acontecia aqui dentro do runtime, como acontecia no nosso mundo como desenvolvedor, né? Isso causou esse problema de acoplamento, ou seja, alguns desenvolvedores, inclusive, alguns projetos dependiam de classes internas do mundo Java, né? Pacotes como SAM, ou interno, ou algo do gênero. E da mesma forma, eu vou voltar aqui um passo atrás, isso acontecia aqui no RT.A, certo? Então, quando havia uma atualização no Java, imagina, a gente vai agora apagar essa classe que era pública ou fazer uma alteração na interface pública e, de repente, abrir um problema de compatibilidade em outro projeto que nem estava relacionado com as bibliotecas que estavam sofrendo atualizações. Então, de certa forma, o problema era que não existia ainda uma forma de organizar os packages. Existia uma forma de organizar as classes, no entanto, não existia uma forma de organizar os packages. Então, qual é o problema? Se a plataforma é monolítica, né, vamos dizer assim, a plataforma Java era um chouriço de coisa, a solução é quebrar esses chouriços menores e organizar eles de forma que cada chouricinho dependa de
de outro e que cada um saiba exatamente o que é que está sendo exportado, certo? Ou seja, dessa forma, se você precisar criar uma distribuição menor do Java, de repente só com alguma parte do que o seu sistema precisa, você conseguiria criar aí uma distribuição runtime, talvez com 40, 50 megas, 20 megas, depende do pedaço da VM que você precisaria. Né? Aliás, não da VM, mas da plataforma Java. Então, a pergunta que eu deixei aberta no slide anterior, né? Qual é a forma de organizar os packages? Essa forma é o módulo, certo? São os módulos. Então, os módulos, eles são um conjunto de packages, de uma forma bem simples. E eles vão garantir um encapsulamento forte da seguinte forma. Cada módulo vai dizer quais são os outros módulos que ele precisa e quais são os packages que vão ser exportados, certo? Então, o módulo tem mais ou menos essa estrutura, um conjunto de packages, pode ter mais coisas aqui dentro. E o módulo vai ter um arquivo que é o módulo info.java. Esse é o descritor do módulo, né? O módulo descriptor. E aqui dentro aqui vai ter essas configurações do requires exports. O requires serve para dizer quais os outros módulos esse módulo depende. E o export serve para exportar packages, certo? Dentro desse módulo, quais são os packages que estão disponíveis, digamos assim, para o mundo exterior. Então, os módulos, eles precisam ter um nome único, né? E a convenção é que o nome do módulo seja como o nome do package, né? Um reverse domain. E agora que a gente tem um mundo modular, a gente tem o módulo path. Comparado ao class path, seria o local onde todos os módulos vão estar disponíveis. Certo? Esses módulos podem vir do sistema, né? Do próprio JTK, ou de um diretório onde existam, por exemplo, módulos de terceiro, certo? Uma vantagem do sistema do módulo é que ele vai garantir que todos os módulos estejam disponíveis, tanto em tempo de execução quanto de compilação. Por exemplo, para compilar esse módulo, um módulo que depende do Java Desktop, se o compilador não encontrar esse módulo, obviamente essa aplicação não iria compilar. No entanto, no runtime, a VM vai fazer um check de todos os módulos que são requeridos e garantir que eles estão disponíveis para ser executado. Caso algum módulo não seja resolvido, a aplicação não vai correr. Ou seja, problemas como Class Not Found Exception, que a gente tem dentro do Class Path, que só seria visto em runtime ou muito tarde, não acontecem, teoricamente, no mundo modular. Então, voltando ao exemplo anterior, num jar modular, esse jar modular teria o módulo info.java e que esse ficheiro iria especificamente dizer quais os módulos ele depende, né? O detalhe, o Java Base todos os módulos dependem indiretamente do Java Base. E aqui nesse exemplo, se esse módulo já exportasse o package B, isso quer dizer que o package A não estaria disponível para outros módulos, certo? Evitando o problema desse acoplamento indevido, ok? Então, no Java, nas versões anteriores do Java, nós tínhamos todos esses modificadores de acesso, continuamos com eles, só que agora a gente tem uma ideia de encapsulamento diferente, né? Uma classe que é pública, um tipo que é público, ele pode ser público para todo mundo. Isso vai acontecer quando se é exportado o package no módulo. Ele pode ser público apenas para alguns módulos, ou ele pode ser público só dentro do módulo. Nesse caso, esse package não seria exportado. E os outros modificadores de acesso são como nós já conhecemos. Então, não se assustem, essa é uma pequena visão do mundo modular agora do Java, né? A plataforma foi, como eu disse anteriormente, quebrada em módulos menores, e todos os módulos dependem do módulo Java Base. É nesse módulo que classes como Object estão, ou seja, programar em Java é depender de Java Objects, né? Então, por isso que esse módulo
está disponível para todos os outros módulos, mesmo que não seja explicitamente adicionado no módulo descriptor. E algo interessante a se notar é que todas as dependências, todas as setas, elas apontam num único sentido, né? Sempre para baixo, para baixo. Isso evita dependências circulares, certo? E isso é uma boa prática e também faz com que os módulos e o mundo modular seja mais fácil de manter, certo? Então, imagine que você está desenvolvendo uma aplicação modular que depende só do Java Login, e você poderia criar uma versão de runtime só com esses dois módulos e seria muito, obviamente, menor do que fazer um chip de toda uma plataforma quando a maior parte não é utilizada. Então, essa alteração também trouxe mudanças físicas, né, digamos assim, para dentro do JDK. A JRE saiu de dentro do JDK, né? Na realidade, eles eliminaram essa diferença entre JRE e JDK. A recomendação, ou pelo menos, como é que eu posso dizer, é que as pessoas criem runtimes customizados para as versões Java, e o JDK vai ser utilizado mais em servidores ou algo do gênero. Eu vou abrir aqui um diretório do JDK e fica mais fácil. Consegue ver essa janela, não? Aqui nesse diretório tem o JMods. O JMods é um diretório onde vai estar os módulos Java, certo? São cerca de 70 módulos. E o JMod ele é uma extensão, dizer assim, um formato compatível com o zip, né? A gente pode, inclusive, ver o que tem dentro desse package. Aqui está o módulo info.class, que é o cheiro que eu comentei anteriormente. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que tem dentro desse ficheiro. Okay? Seguindo. Ok. Antes de entrar nessas outras alterações, eu vou aqui mostrar o módulo info.class. Esse é o do JavaBase, certo? Então, basicamente, o JavaBase vai fazer export de vários packages. Os packages que são, digamos, base, né, como o nome já diz. Além disso, existem algumas coisas mais engraçadas aqui, por exemplo, exports, o nome do módulo, um to e o nome de um módulo. Aliás, aqui é um package módulo, desculpa. Ou seja, dessa forma, é possível que o módulo exporte packages apenas para módulos amigos, digamos assim, apenas para alguns módulos. Ou seja, para esses módulos, esses packages vão estar disponíveis, mas para outros módulos não vai estar disponível. Por que isso é positivo também? É porque quanto mais você restringe acesso à sua plataforma, isso também é um tema de segurança, certo? Quando tudo é público, é mais fácil descobrir problemas de vulnerabilidade ou algo do gênero. Então, quando as coisas estão mais bem encapsuladas, mais escondidas, de certa forma, isso ajuda a tornar a plataforma mais segura. Além disso, no módulo, existem outras do requires. O JavaBase ele não requer nenhum módulo, né, porque ele é, digamos assim, o primeiro módulo. Mas existem aqui outras dentro do módulo que são usadas, por exemplo, o users e o provide são utilizados para service locator, o service locator exato, que era o que era feito antigamente dentro dos ficheiros jar, dentro do metainf e algumas configurações, né? Então, basicamente, esse provides é para dizer que esse módulo, o JavaBase, vai prover uma implementação para essa interface e está aqui a implementação. Então, basicamente, provides alguma coisa com outra coisa, certo? E esse uses é o contrário, né? Quando o módulo depende de um serviço. Enfim, existem várias outros controles que o módulo pode fazer, inclusive para fazer, certo? E também é possível controlar qual é o nível de acesso às classes. Então, pronto. Para além do mundo modular, o Java 9 fez com que o underscore passasse a ser um nome ilegal para variável, certo?
Então, se você tiver um código que tem uma variável que se chama só underscore, para além disso ser um tanto estranho, isso não vai ser mais permitido, né? Vai ser um erro de compilação. Isso porque o underscore vai ser utilizado em alguns casos, isso ainda não está disponível, mas ele vai ser utilizado como um parâmetro sem nome, geralmente em expressões lambda, certo? Isso aqui vem do Java 8, todos estão familiarizados com Java 8, mas algumas vezes em expressões lambdas nós não utilizamos todos os parâmetros. Isso vai, de certa forma, tornar o código um pouco mais clean. Além disso, as interfaces passaram a ter métodos privados. Isso pode ser uma surpresa, né? Mas no Java 8 vieram os métodos default. Os métodos default servem basicamente para ter uma implementação default. Então, quem implementa aquela interface, se não definir uma implementação para os métodos, vai, de certa forma, entre aspas, herdar esse comportamento, né? Vai reaproveitar esse comportamento. Só que isso, de certa forma, gerou um problema, né? Algumas interfaces possuíam métodos default gigantes, né? E uma boa prática de programação é dividir um método grande em métodos menores, né? Porém, enquanto não existiam métodos privados, se você quebrasse o método default em pedaços menores, você ia acabar com vários métodos default e implicitamente tudo isso é público dentro da interface. Então, era um dos privates na interface vieram como métodos auxiliares para ajudar a implementação de métodos default. Além disso, outra minor change dentro do Java 9 foi uma melhoria no Try with Resources, que reduziu um pouco também do boilerplate, do código repetido que existia antes. Antigamente, dentro do Try with Resources, os resources ou qualquer coisa que implementasse closable tem que ser definido aqui dentro do try. Certo? E essa necessidade foi removida desde define, é uma variável que foi atribuída só uma vez e ela não muda durante o seu escopo, né? Durante o lifespan da variável. Nas versões anteriores, declarar essas variáveis, por exemplo, criar tipo source 1 e coisas dessas que eu acho que tudo bem, eu vou seguir. Então, o Java 10 ele é uma versão, trouxe algumas alterações também, mas em questão de linguagem, basicamente a alteração foi o var, né, a inferência do tipo em variáveis locais. Esse var é utilizado apenas onde é possível inferir o tipo. O var é agora um tipo reservado, não é uma keyword, ou seja, se você tiver em outro trecho de código, uma variável que se chama var ou algo do jeito no package ou algo do gênero, não é um erro de compilação. E o var serve também para remover o boilerplate code do Java, né? O Java é, de certa forma, conhecido, né, além de ser fortemente tipado, é um tanto verboso e muitas coisas aconteciam ou tinham que ser repetidas dentro do código. Então, esse var ele só pode ser utilizado dentro das variáveis, só pode ser utilizado em variáveis locais, ou seja, não pode ser atributos de classes ou retornos de método. E a única coisa que isso faz, digamos assim, é evitar que você tenha que digitar o tipo da variável do lado esquerdo, né? Então, nessa expressão da atribuição, a gente tem um left-hand side, que é o lado esquerdo, e o right-hand side. E, geralmente, a gente tinha que pôr o tipo dos dois lados, né? Se a gente fosse declarar uma lista, a gente declararia mais ou menos como está aqui, né? Lista, o tipo. Mas, geralmente, isso vem acompanhado do tipo do lado direito. Obviamente, a gente poderia mudar isso pelo diamond operator, pôr o diamond aqui sem o tipo dentro, sem os genéricos.
Mas coisas estranhas como lá na linha de baixo, por exemplo, a gente tem uma lista que gera de string e a gente faz recupera o string dessa lista. O string também vem do Java 8. Obviamente, esse string é de string e não necessariamente a gente teria que dizer isso explicitamente aqui do lado esquerdo. Olha, aqui é um string de string, quando a gente tem certeza, e o compilador também tem certeza de que esse string é desse tipo. Então, aqui é uma cena muito fixe para reduzir essa repetição desnecessária de tipos. E também fica um pouco mais clean, pode ser utilizado dentro de for each e coisas assim, certo? Então, até aqui, eu não acho que tem grande complexidade, né? Algo importante a se dizer é o Java não passou a ser dinamicamente tipado, longe disso. Ainda é fortemente tipado, e isso é talvez só uma forma mais fácil de escrever código Java do que outra coisa. Mário, só uma dúvida, por favor, aqui é o Michael. Oi. Sim. Quando você disse que ele continua a ser fortemente tipado, significa, por exemplo, ao receber ali um array list na primeira linha, essa lista agora ela é um array list, ela não pode assumir um novo objeto, um novo formato no decorrer do código, é isso? Sim. Obviamente, o cache ainda existe, né? A gente poderia talvez manipular essa lista como uma lista de objetos, sim, mas aí perderia algumas funcionalidades, digamos assim, dessa inferência do tipo. Mas sim, é fortemente tipado. Eu acho que é uma linguagem da VM que não é fortemente tipada, é o Groovy, que realmente poderia dar essa flexibilidade em alguns casos. Eu ia te perguntar como exemplo no Groovy mesmo, mas ok, era essa mesma minha dúvida. Obrigado. Ok. Então, seguindo para o Java 11, o Java 11 não trouxe nenhuma alteração na linguagem, mas o importante aqui essa é a versão Long Term Support, e é a versão que está sendo adotada mais fortemente pelas empresas. E tudo que foi falado antes agora está numa versão que vai ter suporte durante longos anos. Isso nos leva até o Java 12. O Java 12 trouxe também uma funcionalidade que eu considero muito interessante, que é o Switch Expressions, e é uma preview feature, né? Então, recordando o que eu falei inicialmente, é uma funcionalidade que, se você estiver utilizando o JDK 12, você precisa ativar explicitamente essa funcionalidade. E o Switch Expression, como qualquer outra expressão, né? Como qualquer outra expression, ele vai retornar um valor, né? Então, note aqui no exemplo abaixo que o valor que é retornado pelo switch vai ser utilizado pelo println. Alguns pontos para ser notado aqui dentro do switch expression é que não é mais necessário pôr break dentro do switch, obviamente, já que cada valor é retornado, né, o código de baixo não vai ser executado. Mas o switch expression ele vai eliminar essa necessidade do break e a gente não vai ter mais aquele comportamento do fall through, que é quando a gente não põe um break e todas as linhas de baixo vão sendo executadas até ser encontrado um break ou alcançar o final da expressão. Deixa eu ter um exemplo aqui também. Além disso, é possível pôr algum bloco de código dentro do switch expression, certo? E para retornar um valor, a gente tem uma palavrinha nova que é o yield. E basicamente é isso. O switch expression ele faz um evaluate para de um valor, pode ser atribuído para uma variável, pode ser utilizado em métodos. E ele também tem de certa forma, esse papel de reduzir a quantidade de código desnecessário, né? Se esse exemplo fosse feito com a versão anterior do switch, detalhe, essa versão ainda existe, é possível utilizar a versão anterior. O que não é possível é mesclar as duas versões, né? Ter com a Lambda Expression e outro com os dois pontos, isso não é possível.
Mas se a gente fosse fazer o mesmo exemplo com um switch anterior, a gente precisava pôr vários breaks por aqui, ou seja, código repetido, boilerplate code. Então, isso poderia ser o comportamento default do switch, e é o que foi feito para essa versão. No Java 13, o switch expression foi para o second preview, né? Foi repreviewed, com uma alteração que é aquele yield, né? Que é a palavra que retorna o valor. E foi incluído aqui também uma funcionalidade que eu não sei quanto, porque tanto tempo demorou para a gente ter o text blocks no Java. E o text blocks eu acho que toda a gente já passou por esse problema, que é ter que escrever uma linguagem, geralmente utilizar outra linguagem dentro do Java, ou HTML, ou acontece muito com SQL, ter que concatenar várias strings, né? Ter uma string que ocupa aí várias linhas, é necessário fazer a concatenação, é necessário fazer escape de caracteres especiais, é necessário lembrar de pull breakline. Isso aqui, obviamente, é propenso a erro. Quem nunca esqueceu um breakline ou um espaço no SQL não sabe do que eu estou falando, mas acho que todo mundo já passou por isso. Então, o text block ele é um novo tipo de literal. É um two-dimensional, é uma string bidimensional. Ela vai ocupar várias linhas para ser utilizada. Ela é declarada com 3 aspas duplas e uma quebra de linha. Nota que aqui dentro dessa string não é necessário mais fazer escape de caracteres, né? Tem alguns caracteres, não sei se todos, mas pelo menos a maioria aqui não é necessário fazer escape. Também não é necessário fazer o breakline. A string vai ser composta por todas as linhas, incluindo esse espaço em branco no começo das linhas. Para encerrar também encerra da mesma forma, mas pode ser encerrado aqui no fim da string. A diferença é se você quer criar uma linha em branco ou não. Basicamente é essa. E eu não tenho muito para comentar dessa funcionalidade. Obviamente, vai reduzir aí novamente, né, boilerplate code, coisa repetida, ajuda na legibilidade. Então, é um pouco disso. Isso nos traz agora ao Java 14. E o Java 14 tornou o switch expression uma feature permanente, ou seja, para utilizar o switch expression não precisa mais, se você estiver utilizando o Java 14, obviamente, não precisa mais ativar preview features, né? O text block foi repreviewed para incluir mais caracteres que não precisam de escapes. Foi adicionado 2 coisas novas, que foi o record e o pattern matching do instance of. Os records, não quero soar um tanto repetitivo, mas é uma outra tentativa de reduzir a quantidade de código que é escrito no mundo Java. Certo? Geralmente, em alguns casos, a gente precisa criar classes que são imutáveis, que possuem um construtor canônico, né? Todos os atributos são passados direto no construtor, existem métodos de acesso a esses atributos. Como eu falei, são classes imutáveis, então não existem métodos para modificar esses valores. E a gente geralmente vai implementar um hashcode, um equals, um toString. Então, o record é uma forma de implementar tudo isso digitando menos código. Vou pôr aqui um código ao lado para ajudar essa visualização. Então, essa linha, records, com esses dados, equivale a criar uma classe como essa. Tem um construtor que vai receber os mesmos parâmetros que estão aqui na mesma ordem, vai possuir métodos de acesso para esses atributos, vai ter um equals, um hashcode e um toString já implementado automaticamente. Opcionalmente, o record pode ter um body, né, um corpo, está aqui vazio, mas é possível adicionar mais comportamento aqui dentro. Inclusive, penso que até o construtor, redefinir o construtor com algum comportamento especial, algum check de variáveis. Mas, basicamente, o record é isso. É criar um tipo, uma classe imutável, né, objetos imutáveis, de uma forma mais simples. Um record
implicitamente ele extends uma classe Py que é o record, certo? E ele pode ser utilizado como tanto como uma variável local, uma declaração local, como pode ser o primeiro como um tipo Java normal num ficheiro Java, certo? Mário, licença, posso fazer uma pergunta? Sim, claro, claro. Força. Desse aí, usando o record, nós podemos dar override naqueles métodos, no equals, no hashcode também? Uhum. Creio que sim. 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 Eu não experimentei, confesso que não experimentei, Sim. mas de toda forma eu vou compartilhar esse código com vocês, que tem os links das especificações, mas basicamente você pode estender esse body para adicionar mais comportamento, ou até fazer override desses códigos, eu acredito que sim. Muito embora, para esse caso, pelo menos para esse exemplo, eu não acho que o hashcode, o equal, seria diferente de utilizar todos os parâmetros, né? Mas pode Para esse checar. exemplo, provavelmente não, mas num cenário, né? Sim, sim. Legal. Legal. Obrigado. Bom. A habilidade for instance off também é uma feature, uma preview feature. E aqui é código Java, como escrever código Java de uma forma mais simples. Sempre quando existe um type check como esse, extensão, das vezes, em seguida vai ter um cache do objeto. Então, o que o pattern matching for instance of faz ok, eu vou fazer essas duas linhas em uma linha só. Se essa avaliação, se esse teste der true, eu atribuo o valor para essa variável. Basicamente, é isso que é feito. Esse pattern match, né, esse padrão de se algo faz evaluate para true, faz um cache, isso vai ser utilizado, está previsto, ainda não sei que versão isso vai sair, eu posso dizer que ainda não saiu, mas está previsto que esse tipo de comportamento seja incluído dentro do switch, né? Então, o switch poderia ter aí uma classe, um objeto, e depois os cases ser os tipos que vão ser testados. E isso ainda atualmente não é possível. Ela só existe dentro do escopo, aliás, o escopo dessa variável é até onde a expressão for avaliada como true, certo? Por exemplo, nesse if aqui de baixo, se eu mudar esse operador para ou, isso não vai compilar. Por quê? Porque esse lado da expressão poderia ser executado, né, por conta desse operador aqui, poderia ser executado mesmo que esse lado retornasse false, né, fosse falso. Porque, obviamente, né, essa variável, eu tentaria acessar um método de uma variável que nem é do tipo que eu espero. Então, o escopo das variáveis do pattern match é até onde a expressão true for verdadeira, digamos assim. Se ela for verdadeira, então a variável está dentro do escopo. Ok. Por último, no Java 15, tornou o text blocks permanente, records foi repreviewed, com algumas alterações, pattern match também, mas foi adicionado o sealed classes como uma preview feature. E o que é isso? O sealed class é uma forma de tentar controlar quem pode fazer extends de classes ou interfaces, né? No caso da interface, quais interfaces podem estender a minha outra interface. Então, uma sealed class obrigatoriamente precisa adicionar mais informação aqui na frente e dizer quais outras classes estão no cheio. Um detalhe é que as subclasses, digamos assim, precisam também de alguma forma, certo? Então, por exemplo, além disso, essas classes
precisam pertencer ao mesmo módulo e precisam também, obrigatoriamente, fazer o extends do shape. Eu não posso ter, por exemplo, uma sealed class, que faz o permits para 2, 3, 5 tipos, e esses tipos não estenderem a minha subclasse. Caso isso aconteça, é um erro de compilação. Certo? Então, voltando ao ponto anterior, as classes que estão aqui no permits precisam fazer o extends, mas também precisam dizer como é que esse comportamento de sealed vai ser levado adiante. Elas podem, novamente, selar a classe, né? Dizer, olha, essa classe também é sealed e só X classes podem fazer extends, ou elas podem dizer, olha, eu não sou um sealed class, né? Não sealed, qualquer pessoa pode fazer extends de mim, ou pode usar o final que a gente já conhece, a classe final pode ser estendida. E o que mais? Acho que já falei disso, né? As subclasses precisam definir qual é o próximo comportamento e elas precisam pertencer ao mesmo módulo. Você não pode ter uma sealed class no módulo e as classes filhas em outro módulo. Ok, um detalhe, eu incluí aqui algumas informações de como migrar, né? Não é uma atividade que eu tenha feito, então é mais um pouco de umas dicas genéricas, digamos assim. Como é que eu saio de uma versão anterior para uma versão mais nova, né? Para o mundo modular, digamos assim. Primeiro ponto, existe o módulo path, existe o módulo path, mas o class path ainda existe, certo? Ou seja, isso quer dizer que você pode tentar executar o seu código numa versão mais acima, né? No JDK mais para cima. Um detalhe você usa classes internas. Se você usa classes internas, aí sim você pode ter um problema, porque algumas classes, como eu disse, estão em packages que não são exportados pelos módulos e por isso não vão estar visíveis para o seu programa. Caso esse cenário aconteça, você pode utilizar uma ferramenta que é o JDEBS, que ele vai fazer uma análise estática do código e talvez não seja 100%, mas se ele identificar que seu código depende de classes internas, geralmente ele vai sugerir uma implementação diferente. Além disso, de certa forma, o Java modular é um tanto novo, né? E programar em conjunto com muita gente, né? É difícil a gente ter um código que só depende de nós mesmos, né? Sempre existe bibliotecas externas ou classes helpers que vêm de outro lugar. E se essas outras pessoas, esses outros projetos não modularizarem seu código, né? Não criarem jar modulares, como é que eu posso, ainda assim, entrar no mundo modular quando as minhas dependências não estão no mundo modular? Eu não falei anteriormente, mas existem dois tipos especiais de módulos. São os módulos automáticos e os módulos sem nome. E isso facilita, de certa forma, essa migração, né? O Automatic Modules são módulos que, como o nome diz, são automáticos. Se eles são, basicamente, você pega um jar e põe dentro do módulo path, de um diretório que vai estar no módulo path, e o Java vai criar meio que em runtime, um módulo para aquele jar. Detalhe aqui, o nome do módulo é o nome do jar, sem os números e sem caracteres especiais, né? Os caracteres, por exemplo, traço vai ser convertido para ponto. E um módulo automático, ele exporta tudo e depende de tudo. Então, ele vai meio que simular o comportamento do class path. E os named modules são todos os jars que, de certa forma, estão no class path. Então, isso, de certa forma, garante que o mundo trata ela como um módulo que exporta tudo. O que a gente tem agora? Para o fim do ano, aliás, para setembro, está previsto a nova LTS, que seria o Java 17. Das features que eu apresentei anteriormente, atualmente essas são as que estão permanentes, né? O text block, switch e toda a plataforma de módulo, o que eu falei no início do Java 9. O record class e o pattern match of stance off provavelmente, se eu não estou enganado, no Java 16 já vão estar permanentes, né? Ainda não foi lançado.
o Steward Class vai ser repreviewed. E aí ainda existem outras alterações e outras novidades que vão vir junto com 16 e 17, não necessariamente só na linguagem do Java. Então, depois eu queria saber de vocês quais versões vocês estão utilizando, estão habituados, se pretendem migrar, qual foi a feature mais interessante que vocês viram até então, e qual feature vocês não gostaram. Depois eu passo a apresentação para a Lara, ela vai disponibilizar para vocês. Tem aqui alguns links que eu utilizei para construir a apresentação, além do link do GitHub com o código que eu apresentei aqui do lado. Vocês podem fazer clone desse projeto e ver o que tem lá. E é isso. Se tiverem perguntas... Mário, eu tenho uma dúvida. Por favor. Consegue me ouvir? Manda. Hoje a gente, e até o que a gente estava conversando um pouco antes de eu entrar aqui, ele não pôde participar, e a gente está na intenção, a gente está na versão 11, e todos os projetos estão na versão 11, e a gente tem essa intenção. Qual você acha que é, a grosso modo, claro, a dificuldade e a necessidade da gente atualizar? A necessidade, assim, não só necessidade de fazer, mas até qual a gente deveria subir. Certo. O que eu diria? Eu vou parar aqui o compartilhamento um pouco. Eu vou responder a tua pergunta da seguinte forma. Muito do objetivo de mudar as versões do Java para serem lançadas a cada 6 meses é para fazer com que essa transição de versão seja muito mais simples do que era antigamente. Então, em alguns posts da Oracle, você vai ver pessoas dizendo que isso aí é basicamente um update de segurança. Por exemplo, se você usa o Java 8 e sai uma versão nova com um update de segurança, né, você não teria medo de atualizar o Java 8 para essa nova versão, que é só security issues, por exemplo. Então, eles tentam trazer essa ideia de que não existe, depois, uma vez dentro desse fluxo de atualizações, né, no caso de vocês já estão no Java 11, que é um long-term support, seria muito mais fácil mudar para as novas versões. A minha opinião é, se vocês não precisam de nenhuma feature que foi lançada nessas últimas versões, né, 12, 13, 14 e 15, eu não acho que existe uma necessidade para migrar. Por quê? Porque as versões o suporte a essas versões que não são LTS só duram 6 meses. Ou seja, vocês teriam que migrar depois de 6 meses para pegar uma nova versão que suporte. Tendo em vista que uma nova versão LTS está aí around the corner, está quase chegando, que é no final do ano, se realmente quiserem migrar para uma versão mais nova, eu esperaria pela próxima LTS. Entendi. Esperar pela... Vai ser 17 agora ou... Exato, 17. Entendi. Beleza. Obrigado. Boa. Dúvidas? Quais versões vocês estão utilizando atualmente? Olá, boa tarde. Olá. É o Michael novamente. Então, cliente Santander, né? Descer um pouquinho lá do mundo como funciona. E, bom, de toda a minha experiência, né? Eu já trabalhei com XML do Java 5 e já fiz migrações para Java 7, Java 8 e hoje eu me considero quase que empacado no Java 8. Eu sou muito resiliente para essa mudança, até para o Java 9, principalmente para o Java 9. E frequentemente eu defendo muito essa questão de não migrar, justamente porque eu me sinto muito confortável em trabalhar no 8, né? Eu vejo até as alterações que teve essa parte modular, acho muito interessante, mas ainda sou um pouquinho, vamos dizer, travado para esse tipo de mudança. Eu acho que isso é um pouco normal para quem começou há um tempo. Justamente pelo que você falou, né? Toda vez que migrava, era muito complicado. Sim, não era algo simples. Eu nem sei. Você já teve alguma experiência de migrar do 8 para o 9? Pode contar para a gente se teve, como foi? Não, eu não tive a experiência de migrar de versões. Eu trabalhei em projetos com outras versões, mas atualmente eu trabalho com Java 8 e no Santander a gente tem
pipelines, infraestrutura para o Java 11 também. Porém, um projeto que eu estou alocado vai criar um projeto novo, Java 8. Eu acho que também a comunidade, os desenvolvedores se sentem muito confortáveis com Java 8, assim como você está aí dando teu ponto de vista. Eu também acabo me solidarizando porque eu também estou meio que empacado no Java 8. Queria talvez utilizar um pouco mais do Java modular, o projeto ainda está no Java 8, ninguém também fala em migrar. Eu acho que o único ponto para ter atenção é o suporte, né? O suporte do Java 8 eu acho que encerrou em 2019. Se a empresa não tiver realmente um plano de licença com a Oracle, não vai ter mais updates para o Java 8. A gente ficaria dependendo de updates da comunidade open source. Eu acho que talvez esse seria o tema mais preocupante nesse sentido. Entendo. É um ponto. É um ponto interessante. A gente continua ainda. Vamos ver até quando eu resisto. Mas essa, mais ou menos, a minha experiência é isso. Muito obrigado. A apresentação foi muito boa, tá? Gostei muito. Obrigado. Que bom. O que mais? Mais alguma dúvida? Algum relato? Alguém já fez essa migração do Java 8 para o mundo modular? Queira compartilhar também? Força. Lara, eu acho que da minha parte é isso. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, vou disponibilizar a apresentação para a Lara. Essa apresentação pode ser enviada por mim, eu acredito que sim. E é isso. Espero que tenham gostado. Que tenham se animado aí com as novas versões. E é isso.